Na época do cursinho, eu fazia colégio de manhã, Intergraus, que era um cursinho das mais ou menos 1 da tarde até as 7 da noite. A partir das 7 da noite eu entrava numa imersão de física e matemática, que ia mais ou menos de umas 7h30 até umas 10h30. E aí 2 vezes por semana eu ia lutar com o Shihan Ademir depois. Meu dia era colégio, cursinho, imersão e karatê. Então nessa época eu comecei a perceber o seguinte: 6 meses de cursinho, eu chegava no colégio e tinha uma aula de química orgânica, eu nem sabia, eu tava tão cansado, né? Nossa, eu chegava acabado. E eu nem prestava atenção mais na aula do colégio. Os caras falavam, Prata, tem prova hoje. Eu falava, hoje tem prova? Prova do quê? Ah, prova de química, dá a prova aí. Eu ia 1000 vezes melhor do que as pessoas do colégio. E não é porque eu era gênio, eu nunca fui um gênio, sempre fui um cara super esforçado. O que acontece? No cursinho eu tinha um método de aprendizado. Quando o cara dava uma aula no cursinho, eu falava, cara, não é possível que eu nunca tinha entendido isso dessa forma. E aí eu comecei a comparar. Falei, cara, não é possível que eu tô perdendo tanto tempo no colégio com isso, e o cara no cursinho em 5 minutos me passou de uma forma que eu amarrei e tô aqui na prova achando brincadeira de criança. Cheguei em algumas provas de física a escrever uma mensagem pro professor que eu falava assim, essa prova, brincadeira, obviamente, eu sempre tive um humor muito irônico, sarcástico, assim, brincalhão. Essa prova não está para o meu nível. Por favor, da próxima vez, faça uma prova um pouco mais complexa, mas de brincadeira, né? Eu nunca fui um cara arrogante, né? Era aquela arrogância de brincadeira. Mas de tamanho, a diferença do estudo do cursinho e pro colégio. Mas por que isso? Porque os caras no cursinho eram os excelentes, exímios comunicadores. O professor do cursinho, o cara é um mestre em comunicar. E aí, nesse momento, caiu a ficha do seguinte: cara, não basta você ter acesso à informação. Você precisa modificar a forma com que essa informação chega até o teu cérebro. Por isso que hoje muita gente, eu fico muito feliz com esses comentários, algumas pessoas falam assim, nossa, você tem uma facilidade em passar uma coisa difícil, essa coisa passa a ser fácil. Claro, porque eu sempre tive dificuldade em prestar atenção numa coisa chata. Eu provavelmente, aí depois eu quero ouvir da doutora Renata, eu não sei como era a minha mente, mas eu acho que eu tinha meio que um déficit de atenção, sei lá, um cara meio hiperativo. Eu nunca tive saco de ficar numa aula, prestar atenção numa coisa, nunca. Ou o cara é muito bom, ou eu não conseguia prestar atenção. E aí, quando eu identifiquei os caras muito, muito excelentes, os caras que sabiam passar informação, isso me encantou, abriu meus olhos. Eu falei, cara, como eu nunca conheci esse caminho sem fricção? Como eu nunca conheci isso? Cheguei, me vi fazendo os problemas da segunda fase de FUVEST, de física, de uma maneira muito mais fácil. Eu acho que isso me fez, assim, ter um insight de que tudo era o jeito mais do que o no pain, no gain. E aí, durante a faculdade, fui usando esse método, assim, quando o professor era muito ruim, eu odiava a matéria. Quando o professor era muito bom, eu amava a matéria. E aí eu comecei a ir atrás de métodos. Por que uns caras eram muito bons e outros caras eram muito ruins? Sendo que às vezes eu sabia que o professor era um mestre, o cara PhD, catedrático, não sei aonde, mas o cara era muito ruim dando aula. E aí eu comecei a buscar a alta performance, eu comecei a buscar métodos mnemônicos, eu comecei a estudar os nootrópicos. Os primeiros nootrópicos que eu tomei, obviamente, tirando a cafeína, foram na faculdade. Eu comecei a estudar o Mahuang, o chá chinês, que tem a efedra. Comecei a estudar alguns tipos de nootrópicos, como que a gente podia brilhar. A minha mãe, vocês vão ver, ela é aquela CDF, que ela estuda o ano inteiro, sempre, não sei o que, pra chegar no final da prova. No final do ano, ela estudou o ano inteiro a prova. Eu sempre fui aquele cara assim, eu preciso saber o básico e na hora do vamos ver, eu vou focar em estudar. Eu sempre fiz essas tentativas de fazer uma rotina onde, na faculdade, eu passava 2, 3 semanas de prova extremamente focado e mudava meu cérebro. Às vezes eu começava um mês antes o preparo. Então eu comecei a fazer stacks do relaxamento, stacks do foco, stacks do relaxamento, stacks da semana de prova. Então eu começava a mudar. Até minha alimentação mudava. Quando eu tava na semana de prova, eu comia bem menos, não comia à noite, tomava um cafezão à noite, etc. E comecei a estudar vários stacks. Nessa época, eu já era muito amante dos stacks, porque aos meus 15, 16 anos, eu gostava dos stacks de bodybuilder. Então, aos meus 15 anos, eu tomava hipercalórico, tomava antes de treinar, acordava 4 da manhã pra comer peito de peru. Eu sempre gostei meio de hackear essa biologia do corpo. E aí, juntando o aprendizado com o cachorro, comportamento humano, qual era o professor bom, o professor ruim, eu já sabia bastante coisa de suplementação. Eu lia livros e livros de suplementação quando eu tinha 16 anos. E eu já estudava muito a mente, a questão da mente, os filósofos, enfim. Quando eu cheguei na minha faculdade, eu já estava com todo esse armamento aí para que eu conseguisse despontar nas provas de coisas que eu odiava, porque eu nunca gostei de estudar uma matéria que eu não gosto. Isso não me desce. 2 coisas que me irritam, ou perder tempo na vida, ou estudar besteira porque tá no script. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito.